Boa noite. Quero trazer um estudo sobre 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 34, mas em primeiro vamos estar conhecendo um pouco sobre a festa ágape, festa de amor, aqui da Igreja de Deus. Ágapes, festa de amor. A história da festa em Corinto, ágape e templos. Na cidade de Corinto, durante um período histórico marcado por rituais, no templo de deusa Afrodite e no templo de Apolo, as festas conhecidas como ágape se destacavam como eventos sociais significativos. Essas festas eram verdadeiros marcos da identidade para os gregos da época, atraindo multidões para uma semana repleta de esforços, jogos e banquetes. Ágapes na igreja primitiva, a origem e prática. Aos coríntios, as festas escritas na história de Corinto, as ágapes na igreja primitiva, não foram detalhadamente prescritas na Bíblia. Não era ordenada por Jesus Cristo ou pelos apóstolos, mas parecia ser encontros onde os cristãos prósperos ofereciam banquetes a seus irmãos menos afortunados, órfãos, viúvas, ricos e menos privilegiados compartilhavam uma mesa, um espírito de fraternidade. O termo ágape foi escolhido para descrever essas festas, indicando a intenção inicial de praticar o mais elevado amor, baseando em um princípio. Tertuliano, um escritor do século II e III, descreveu esta reunião como momento de oração, moderação na comida e na bebida, e encerramento com cânticos e orações. Ágapes versus a ceia do Senhor e a Páscoa judaica. Ágapes e a ceia do Senhor e a Páscoa judaica. É crucial destacar que essas ágapes não devem ser confundidas com a ceia do Senhor ou a Páscoa judaica. Não havia uma relação direta entre os ágapes e a celebração anual da Páscoa, como alguns podem sugerir. Enquanto a Páscoa era uma observância fixa, os ágapes precisariam ocorrer com mais frequência, sem uma programação regular. Paulo, ao condenar o abuso associado aos ágapes, enfatizou que a observância da ceia do Senhor deveria ser feita com seriedade, meditação, não como uma oportunidade para comer e beber no local de reunião. O fim dos ágapes, abusos e descontinuidade. Os ágapes, por não serem ordenados por Jesus ou seus apóstolos, foram sujeitos a abusos. Judas alertou sobre rochedos ocultos e pastores que se apacentavam a si mesmos, sem temor. Pedro também mencionou a infiltração de malfeitores entre os cristãos genuínos. Com o tempo, essa festa foram descontinuadas, pois não tinham uma base sólida nas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 34, a exortação de Paulo. No capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo aborda a falta de compromisso e amor entre os irmãos de Corinto. Eles estavam se reunindo de maneira egoísta, sem compartilhar refeições e desconsiderando os menos favorecidos. Paulo exorta sobre a importância de agir com amor ao próximo, destacando o exemplo de Jesus na última ceia, onde ele repartiu o pão. A mensagem de Paulo é clara: a comunhão da igreja deve ser marcada pelo amor.
pela partilha e pelo respeito mútuo. Não se trata apenas de uma refeição física, mas de uma reflexão do amor que Jesus ensinou. O apóstolo corrige o comportamento equivocado dos coríntios, destacando que a verdadeira essência está na disposição de repartir, não apenas de comer. Em conclusão, os ágapes, embora tenham tido boas intenções, foram sujeitas a desvios e, eventualmente, foram descontinuadas na história da igreja primitiva. A mensagem central é clara: que a comunhão na igreja seja marcada pelo verdadeiro amor, pela partilha e pela reverência à obra de Cristo. Reverência à obra de Cristo. O verdadeiro significado da partilha, Paulo corrige e exorta. A exortação de Paulo aos Coríntios vai além da mera crítica, ela é um chamado à reflexão sobre o verdadeiro propósito de comunhão na igreja, ao destacar a falta de compromisso. Paulo repreende a atitude egoísta que permeava as reuniões. No centro dessa exortação está a lembrança da última ceia de Jesus, onde ele não apenas comeu, mas repartiu o pão. A ênfase de Paulo não é apenas na prática de comer e beber, mas na atitude do coração que deve permear esse momento. Repartir, segundo Paulo, é um ato de amor ao próximo e olhar para além disso mesmo em considerar as necessidades dos outros membros da comunidade. O contraste com práticas contemporâneas, advertências bíblicas. Paulo contrasta essa atitude de partilha com a prática contemporânea dos coríntios, onde cada um comia sua própria refeição, deixando alguns excluídos e marginalizados. A falta de discernimento sobre o verdadeiro significado da comunhão estava resultando em divisões e facções na igreja. As palavras de Paulo não são apenas uma correção, mas uma advertência atemporal. Ele destaca que não praticarem a verdadeira partilha aos coríntios que estavam agindo de maneira indigna da ceia do Senhor. Isso vai além de um simples rito, é uma expressão tangível do amor e respeito pelos outros membros do corpo de Cristo. A atitude da mensagem repartir, não apenas comer. A mensagem de Paulo ressoa ainda hoje nas comunidades cristãs. A ênfase não deve estar apenas na celebração ritualística, mas na vivência contida no amor ao próximo. A igreja deve ser um lugar onde partilha não é apenas uma prática, mas uma expressão genuína da preocupação mútua. É uma chamada à reflexão para as denominações contemporâneas que podem se perder na busca do conforto material e luxo, enquanto os membros enfrentam necessidade. As advertências bíblicas sobre viver em luxo durante o dia, enquanto outros sofrem, permanece relevante. Conclusão: a importância da partilha e o verdadeiro amor cristão. É uma última análise. As ágapes, a exortação de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, destaca a importância fundamental da partilha e do verdadeiro amor cristão na vida da comunhão, na comunidade. O chamado de Jesus para amar o próximo como a si mesmo deve transcender as reuniões formais e influenciar a maneira como vivemos nessa vida
vidas diárias. Perguntas e respostas ágapes, festa de amor. A história das festas em Corinto ágapes, em templos. Pergunta: qual era a importância das festas de ágapes na cidade de Corinto durante o período histórico mencionado? Respostas: as festas de ágapes em Corinto eram marcadas por rituais no templo da deusa Afrodite e no templo de Apolo, sendo eventos sociais significativos que atraíam multidões. Eram uma expressão de identidade para os gregos, envolvendo esforços, jogos e banquetes. Ágapes na igreja primitiva, origem prática. Pergunta: como os ágapes eram praticadas na igreja primitiva e qual era a origem dos templos ágapes? Resposta: na igreja primitiva, as ágapes eram reuniões onde cristão próspero oferecia banquetes a seus irmãos menos afortunados, buscando uma comunhão fraternal. O termo ágape foi escolhido devido à sua associação com o amor, baseando em princípios, sendo uma expressão elevada no amor. Tertuliano descreveu essas reuniões como momentos de oração, moderação na comida, bebida e encerramento com cânticos e orações. Ágapes e a ceia do Senhor e a Páscoa judaica. Pergunta: qual é a diferença entre o ágape e a ceia do Senhor e por que não devemos confundir ágapes com a observância da Páscoa judaica? Resposta: as ágapes não devem ser confundidas com a ceia do Senhor, nem com a Páscoa judaica, enquanto a Páscoa é uma observância anual fixa. As ágapes parecem ter ocorrido com mais frequência, sem uma programação regular. Paulo destaca que a observância da ceia do Senhor deve ser feita com a seriedade, em meditação, não como uma oportunidade para comer e beber no local de reunião. Fim dos ágapes e abusos e descontinuidade. Pergunta: por que os ágapes foram descontinuados na história da igreja primitiva e na qual era a advertência de Paulo em relação a essas festas? Resposta: os ágapes foram descontinuados porque, sendo apenas um costume e não ordenados por Jesus ou pelos apóstolos, foram sujeitos a abusos. Paulo adverte sobre a infiltrações de malfeitores e práticas incorretas durante essas festas, indicando que não havia base sólida nas Escrituras para mantê-las como uma prática das congregações cristãs.